Salve, salve galera, meu nome é Denilton, sou professor de História do Brasil e hoje vamos mergulhar aí em uma viagem pela história da América Portuguesa, né? América Portuguesa? O que viria a ser essa América Portuguesa? Eu estou me referindo à história do Brasil. Né? Por que América Portuguesa? Porque, é claro, pessoal, aí a gente tem que fazer uma provocação, uma pergunta fundamental. Será que existia Brasil em 1500? Será que existia Brasil no século XV, século XVI, século XVII, século XVIII? O território existia, que nós hoje chamamos de Brasil, né? Mas naquela época era chamado de América Portuguesa. Por que América Portuguesa? Porque a história do Brasil ela passa a ser introduzida dentro da história geral, por assim dizer. O Brasil é inserido dentro daquilo que nós vamos chamar de Império Ultramarino Português. Tá? Então, nesse sentido, o Brasil era o quê? O Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil fazia parte do poderoso, do extenso Império Português. Daí que vem essa definição de América Portuguesa. É por isso que dificilmente você vai encontrar lá na prova do Enem que você vai realizar este ano a condição, a concepção de Brasil colonial. Já não existe isso, essa noção de Brasil colonial. E sim América Portuguesa, né, que é o período em que o Brasil era considerado uma colônia de Portugal. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala Brasil colonial, há uma congruência aí, por assim dizer. Por quê? Quando a gente fala Brasil, dá a entender a ideia que já havia essa consciência de um país que somente mais de 300 anos depois se tornaria independente, se tornaria uma nação. Né? Isso não existia naquele período. Né? Então, nesse cenário, né, a gente vai, a partir desse instante, quando estivermos falando em América Portuguesa, estamos fazendo então esse tipo de reflexão, estamos fazendo referência a este período da colonização do Brasil. Tranquilo? Ficou claro aí? Então vamos lá. Bem, só que o tema de hoje, a colonização portuguesa na América, este tema aí é um tema muito quente, galera. Este é um tema muito bacana, este é um tema que vai possibilitar que façamos aqui uma série de reflexões, né? Uma série de ponderações. Tranquilo? Acompanhe comigo aqui o que nós vamos falar na aula de hoje. A gente vai falar sobre a expansão marítima e o mercantilismo. É nesse cenário, é nessa conjuntura que a história do Brasil é inserida dentro do mundo moderno. Né? É claro que é preciso que se diga, já existia aqui povos vivendo. Nós não podemos afirmar que a história do Brasil começa em 1500, né? Isso é uma grande loucura, né? Digamos, é um erro muito comum aí na cabeça das pessoas, né? Muitas pessoas pensam que o Brasil começa em 1500, quando da chegada de Pedro Álvares Cabral. A história do Brasil ela é muito anterior, né? A história do Brasil remonta aí a muito tempo atrás, os índios que já constituíram enquanto tribos, enquanto comunidades, enquanto, em alguns aspectos, em até nação, já há algum tempo atrás, né? Então, nesse sentido, há 5.000 anos atrás, pelo menos, já se desenvolvendo, já se habituando a viver aqui na região dos trópicos, né? Então, nesse sentido, é claro, a gente está falando da história, né, colonial, né, que vai começar a partir do século XVI, né, final do século XV, início do século XVI. Porém, já pré-existia aqui uma história, né, já tinha aqui toda uma conjuntura histórica relevante, muito rica e muito fecunda, né, que trabalhamos em outros momentos aí neste módulo do Enem, correto? Então vamos lá. Na sequência, a gente vai falar sobre os primeiros contatos entre os portugueses e as comunidades indígenas, né? O encontro entre o Novo Mundo e o Velho Mundo. A gente vai falar também sobre o sistema de feitorias, as capitanias hereditárias, a invasão francesa e a União Ibérica, o movimento das bandeiras e os missionários jesuítas, tá? Então, fique atento aí que estes são vários temas, vários recortes
que volta e meia aparece no exame, tá? Então a aula de hoje aí, ela não é um conteúdo só, ela envolve uma série de temáticas fundamentais para o conhecimento histórico, correto? Então vamos lá, acompanhem comigo aqui. Seguindo, bem, quando a gente fala então desse processo da colonização portuguesa aqui, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo. É necessário a gente voltar um pouquinho lá para a Europa do finalzinho da Idade Média e início do mundo moderno. Por que a gente tem que voltar para a Europa? Porque muitas das respostas que nós procuramos para entender os motivos de Portugal ter sido o pioneiro, Portugal e Espanha terem sido os pioneiros nas grandes navegações, né? Aquelas navegações rumo ao Oceano Atlântico, boa parte dos motivos se encontram lá naquela conjuntura, se encontram lá no final da Idade Média e início do mundo moderno. Como assim? Bem, a gente vai analisar aqui bem rapidamente, sem aprofundar demasiadamente nesta questão, que a Europa vivia uma intensa crise a partir principalmente lá do final do século XIV, né? A famosa crise do século XIV, composta pela Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, né? Composta pela peste negra ou peste bubônica que vai assolar, vai dizimar 2/3 da população europeia, né? Outra questão importante, a falta de alimentos, a grande fome que vai perturbar o continente europeu durante este século. Então, nesse cenário, vai ser nessa conjuntura de caos que vai surgir a queda de Constantinopla também, é outro fator importante, né, que vai possibilitar que os turcos otomanos tomem o controle ali do mar Mediterrâneo, tome Constantinopla, evitando um contato comercial entre o Ocidente e o Oriente, tá? Então, nesse sentido, toda essa conjuntura vai possibilitar, galera, acompanhem comigo, que uma mudança comece a se processar dentro da conjuntura portuguesa, dentro da conjuntura política, social e econômica portuguesa. Eu estou me referindo aqui a que mudança? Eu estou me referindo ao processo de centralização do poder político, né? Essa centralização ocorre justamente em um momento de crise no continente europeu. A burguesia portuguesa, aliada também à nobreza, começa a patrocinar o fortalecimento do poder real. Em Portugal, isso ocorre a partir da Revolução de Avis, né? Esta revolução, que vai possibilitar o início da dinastia Avisa em Portugal, é um dos objetivos da burguesia como forma de superar o caos que se encontrava a Europa. Somente um Estado forte e centralizado seria capaz, teria condições de promover o avanço do comércio. Pessoal, fique atento aí. Quando a gente fala nessa época, Europa, século XV, a gente está falando aqui do quê? A gente está falando de um período em que o comércio estava desenvolvendo, né? Ele vinha em uma crescente, teve a crise do século XIV, ele acabou decaindo, já estava começando a se desenvolver e tinha uma camada social que dependia demasiadamente da atividade comercial para sobreviver, para se manter. Que camada era essa? Justamente a burguesia mercantil, a burguesia comercial, que vivia basicamente da atividade comercial. E vai ser nesse cenário que vão patrocinar a burguesia com a nobreza o fortalecimento do poder real, né? O rei ou o Estado, misturados na mesma figura, representavam, em outras palavras, a possibilidade de retirar Portugal do caos, né? Então, nesse sentido, os interesses em jogo, né, eram no sentido de se fugir, de se evitar aquela situação caótica com que vivia a Europa. E qual instituição seria capaz de manter a ordem, manter a estabilidade, realizar uma reorganização por completo da sociedade portuguesa? O Estado. Somente o Estado poderia fazer isso, né? Então, nesse sentido, a burguesia ganhava com isso, né? Em qual sentido que a burguesia ganhava? A burguesia, tendo um Estado forte ao seu lado, um Estado atuante do seu lado, ela poderia agora aspirar novas possibilidades, canalizar todos os interesses presentes,
todos os interesses, muitas vezes muito distantes entre si, tá? É o Estado que vai promover esse contato de interesses tão distantes, canalizando para uma aventura, canalizando para um interesse maior. E que aventura, que interesse maior é esse? As navegações. Ou seja, explorando todas as potencialidades que o comércio marítimo pudesse vir a oferecer para ela. Então, nesse sentido, um dos principais motivos do pioneirismo português é justamente a precoce centralização do poder político nas mãos de um governante, no caso o rei, e esse rei favorecia a burguesia, né? Por um lado, o rei vivia, evidentemente, da cobrança de impostos, da cobrança de tributos, né? Por outro lado, dava em troca proteção, né? Dava em troca segurança, garantia o respeito aos contratos firmados. Então, nesse sentido, era uma troca que beneficiava os dois lados. O Estado, no sentido da valorização e da centralização política, que contribuía com o desenvolvimento da atividade comercial, e isso acarretava o quê? Mais impostos para o rei, e por outro lado a burguesia, além de pagar esses impostos, é claro, ela não se via ali prejudicada em nenhum instante por pagar esses tributos para o Estado, porque a sua recompensa era muito maior. O seu lucro obtido a partir deste apoio, desta ajuda, era muito maior. Sendo assim, os dois lados acabaram saindo ganhando. Aí você pergunta, por que a nobreza então resolveu apoiar também a burguesia? É claro, pessoal, a burguesa que vivia de maneira parasitária dentro do Estado, ela não precisava trabalhar, ela não necessitava trabalhar. Ela vivia o quê? Das comodidades, ela vivia do luxo, de todo o privilégio proporcionado pela cobrança de impostos, que quem pagava era justamente a burguesia. Só que a burguesia não se incomodava inicialmente com essa situação, bancar a nobreza, bancar toda a família real, não se incomodava porque os lucros obtidos era algo muito significativo e que superava, né, estas, por assim dizer, né, este prejuízo aí por bancar esta camada, tá? Então, todos saíram ganhando dentro dessa conjuntura, correto? Então, primeiro ponto importante que a gente pode enumerar como sendo um motivo importante para Portugal ter sido um dos pioneiros, a centralização do poder político, ocorrido a partir da Revolução de Avis. Fica claro aí, fique tranquilo que isso com certeza vai ser cobrado em algum instante lá na prova do Enem que vocês vão fazer este ano, tá? Outra questão muito importante, outra questão fundamental, a gente vai discutir aqui alguns dos motivos do pioneirismo português e um segundo motivo relevante, um segundo motivo importante é o quê? O progresso técnico. O progresso técnico-científico verificado lá em Portugal. O que viria a ser esse tal de progresso técnico e científico? Portugal, a gente já vai adentrar alguns desses progressos técnicos aí. Portugal havia desenvolvido, né, os navegantes portugueses, os navegadores portugueses, haviam desenvolvido uma série de práticas de navegação. Como assim? Havia desenvolvido certas habilidades para navegar em determinadas regiões, né? A ponto de conhecerem o mar Mediterrâneo, né? Como sendo ali, como se fosse a palma de sua mão. Né? Navegavam pelo Mediterrâneo como se esse mar fosse plenamente conhecido, né? Como se estivesse ali nas palmas de suas próprias mãos. Né? Então, nesse sentido, este conhecimento mais amplo, adquirido a partir de uma longa experiência navegando pelo mar Mediterrâneo, vai possibilitar a Portugal imaginar que era possível, naquela conjuntura, aspirar novos horizontes, novos mares. E a gente já vai ver isso daqui a pouco. Dito isso, não podemos partir para a discussão seguinte sem aqui, né, apontar como grau de importância fundamental a famosa Escola de Sagres. O que veio a ser essa tal Escola de Sagres? Bem, até hoje, os historiadores, arqueólogos, nunca conseguiram comprovar fisicamente a existência dessa instituição. Porém, já é sabido que a Escola de Sagres ela funcionava mais não tão, digamos assim, em um espaço físico fixo, né? Poderia se variar, mas que ela de fato ela existiu. E era um lugar de troca de conhecimento, era um lugar de troca de ideias. E isso era fundamental. Por que isso era fundamental? Porque era um lugar onde navegantes de diversas partes do mundo poderiam trocar ideias.
trocar conhecimento, né? Olha, se você navegar por essa direção tal, você vai ter mais êxito em sua jornada. Olha, se você utilizar tal instrumentozinho aí capaz de situá-lo melhor no meio do oceano. Galera, veja só o impacto disso tudo. Veja, este lugar, a Escola de Sagres, vai possibilitar, entre outros aspectos, que haja o quê? Que haja um conhecimento ampliado de experiências concretas navegando, tá? Então ela vai ser um ponto relevante nessa nossa discussão. E é claro, é aí que entra os progressos técnicos que a gente havia comentado anteriormente, como por exemplo a bússola e o astrolábio, né? A bússola como forma de se orientar no meio do oceano, tá? E o astrolábio, como uma forma de se conduzir durante a noite. O astrolábio era utilizado com o objetivo de guiar-se, principalmente utilizando como referência as estrelas, os astros, né? Daí o nome astrolábio, né? Então, estes instrumentos, né, principalmente, serão experimentados pelos portugueses a partir de uma experiência adquirida com aqueles povos importantes que vocês devem saber aí, né, devem saber já, devem ter percebido, né, um povo que vivia naquela região norte do continente africano e sul da Europa, que havia desenvolvido uma importância muito grande em termos científicos, em termos de navegação. Que povo é esse, pessoal? É claro, eu estou me referindo aqui aos árabes. Foram eles quem introduziram estes instrumentos de navegação no mar Mediterrâneo, né? Eles trouxeram isso lá da Ásia, trouxeram da China estes instrumentos e adequaram isso à navegação. Olha que experiência fundamental aí a partir desses povos, né, que hoje em dia são bastante aí perseguidos, né? Hoje em dia é levado principalmente mais pelo lado do fanatismo religioso do que pelas contribuições que eles proporcionaram à história durante todo esse período, tá? Então vamos lá, acompanhe comigo outras inovações tecnológicas aí que acabaram sendo fundamentais. A imprensa e o papel. O que a imprensa, o que o papel tem de tão importante? Quando a gente fala em imprensa, a gente está falando daquela máquina lá de prensar, né? Daí que vem a palavra imprensa, né? Prensar. Esta máquina de prensar, ela tinha como objetivo a reprodução, né? Bem, se por um lado o conhecimento até então estava restrito a um número muito limitado de livros que eram copiados de mão em mão, e agora? Que é capaz, nesta conjuntura, de produzir livros em série, por exemplo. Vários exemplares daquele mesmo livro, daquela mesma obra, possibilitando que pessoas de diversas regiões, dos lugares mais longínquos possíveis, tivessem acesso às informações, tivessem acesso ao conhecimento. É claro, isso vai revolucionar o pensamento, isso vai revolucionar o próprio comportamento humano frente, né, aos obstáculos oferecidos pela ciência naquela conjuntura. Então, a invenção da imprensa ocupa um espaço fundamental dentro dessa conjuntura. E é claro, pessoal, é evidente, a gente está falando de uma época de navegação, nós não poderíamos deixar de mencionar o instrumento principal pelo qual os navegantes arriscavam estas jornadas rumo ao desconhecido. Tá? Evidentemente que eu estou me referindo aqui à caravela. Até então eram utilizadas as naus, né? Embarcações um pouco mais pesadas, né? Que não tinham uma, digamos, uma agilidade e um espaço para armazenar mercadorias tão grande quanto vai estar presente nas caravelas. Então as caravelas elas vão representar um marco. Tá? Galera, pense no seguinte, eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que as caravelas estavam para o século XV e o século XVI como estão hoje, né, os ônibus espaciais, na corrida espacial, né, no cenário contemporâneo do espaço sideral, né, das viagens hoje em dia, que a gente já começa a supor para Marte, para a Lua. Né? Então, nesse sentido, né, o progresso técnico para aquele período
era tão significativo quanto o progresso, o nosso conhecimento hoje, nossa curiosidade pelo espaço aqui que nos cerca, né? Então, sendo assim, naquela época, era um conhecimento também bastante sofisticado, né? Era tecnologia de ponta, né? Era o que havia de melhor para a época. E quando a gente fala de tecnologia de ponta, do que havia de melhor para a época, é claro que isso tem um preço, né? Isso tem um custo, né? Então, nesse sentido, né, era algo também bastante custoso. Era algo também que exigia muito dinheiro, como exige hoje. Será que mandar um foguete para o espaço hoje é algo barato? Evidentemente que não. Será que necessita de pouca tecnologia para enviar um foguete para o espaço? É claro que não, precisa de muita tecnologia. Então, em outras palavras, enviar uma caravela rumo ao desconhecido para uma região distante era tão arriscado, era tão caro e, ao mesmo tempo, necessitava de tanta tecnologia que equivale hoje em dia a enviar um foguete para o espaço. Então fique bem atento para isso, tá? Então, a invenção da caravela e da vela triangular, que vai ter uma importância fundamental também, principalmente no que se refere à agilidade, né? Ao deslocamento dessa embarcação, tá? Então, foram invenções aí muito importantes nessa conjuntura. E quem é que tinha dinheiro para patrocinar tudo isso? Quem é que estava disposto a financiar toda essa jornada? Evidentemente que tinha alguém por trás disso, né? Por um lado, os estados nacionais modernos, que eram bancados pela burguesia mercantil, é quem vai patrocinar toda essa empreitada, pessoal, toda essa aventura. Por conta desses motivos, por conta destas razões, Portugal se torna um dos pioneiros no processo das grandes navegações. Tá? Então, Portugal sai na dianteira, Portugal sai à frente dos demais países europeus. Aliás, Portugal é o primeiro país europeu a se constituir enquanto Estado-nação. Fique atento aí, tá? Então, seguindo esse nosso raciocínio, Portugal começa a ampliar o seu horizonte de possibilidades ao se aventurar na navegação ali, contornando o continente africano. E a gente já pode observar aqui, já na nossa tela, uma primeira conquista importante dos portugueses, que ocorre em 1415, que é quando eles chegam até Ceuta. Tá? Então, a partir desse instante, pessoal, ali temos o primeiro passo importante português, né, que foi chegar até Ceuta, ali na região ali norte do continente africano. Bem, uma outra conquista muito importante ali vai ocorrer no ano de 1488, com o navegador Bartolomeu Dias, né, que vem navegando aqui, contornando o Cabo do Bojador, né, representado lá no livro, aparece no livro Os Lusíadas, apesar de o livro Os Lusíadas fazer ali uma alusão às conquistas realizadas por outro grande navegador português, que vai ser o Vasco da Gama. Eu só não gosto muito desse nome, né? Claro, porque é o nome do rival do meu time de coração, o grande clube glorioso Flamengo Futebol Clube, né? Me desculpe aí quem não gosta do Flamengo, né? Mas eu tenho que reconhecer a importância do Vasco da Gama. Não no time de futebol, é claro, estou me referindo lá ao navegador português, né? Então, continuando isso aí, pessoal, essa nossa aventura, em 1492, né, a gente vai ter uma conquista fundamental, não realizada pelos portugueses, e sim pelos espanhóis, que estavam ali. Se por um lado Portugal estava na dianteira desse processo, ali coladinho a Portugal tinha um outro país, um vizinho, que também havia se dedicado enormemente às navegações e estava interessado no comércio oriental, que era justamente a Espanha, né? Então, nesse sentido, 1492, Cristóvão Colombo acaba descobrindo a América. Ele acaba chegando a ter o continente americano, um continente que para o europeu era completamente desconhecido. Eu utilizei aqui a palavra descobrindo. Esta palavra, descobrimento, ela já não é mais utilizada. Ela é uma palavra, ou melhor, trata-se de um conceito que caiu no desuso. Trata-se de um conceito que hoje em dia trouxe uma série de problemas, né?
descobrir, como se não existisse aqui, né, como se já não existisse todo um conjunto complexo de civilizações vivendo neste continente, né? Aliás, cabe nos fazer a pergunta, quem descobriu quem, né? Então, nesse sentido, o que é importante ressaltar neste momento, né? A importante conquista de Cristóvão Colombo em 1492, que à procura de um caminho para as Índias, imaginava o Colombo que seria capaz de chegar até as Índias navegando via Ocidente, né? Ele acabou chegando, acabou se deparando com um novo continente. O próprio Colombo morreu sem saber que ele não havia chegado até as Índias como ele imaginava, né? Que ele, de fato, estava em um outro continente. Isso depois vai ser corrigido por outro grande navegador europeu, que vai ser o Américo Vespúcio, e que, em homenagem a esta afirmação, ou esta correção realizada por Vespúcio de que Colombo não haveria chegado nas Índias e sim em um novo continente, em homenagem, vão dar a ele o nome, né, ao continente, ao nome de América, em referência a este outro importante navegador, né? Bem, galera, acompanha aqui comigo. Vamos lá, que essa aula ela é intensa, ela é rápida, ela é ligeira. A gente vai passando pelos temas principais. Acompanha comigo aqui. 1492, a gente vai ter um acordo celebrado entre Portugal e Espanha, os dois principais países católicos da Europa. O Papa vai sentar para dividir as terras entre portugueses e espanhóis, pois ambos estavam se aventurando rumo às grandes navegações, e para que não ocorresse briguinhas, para que não ocorresse conflitos entre estes dois países católicos, o Papa resolveu dividir as terras. O primeiro passo foi definir lá que todas essas terras localizadas ali, né, a pouco mais de 100 léguas, a partir do extremo leste das ilhas de Cabo Verde, pertenceria a Portugal. E tudo que tivesse para além destas léguas passaria a pertencer à Espanha. Você é um cara esperto, você é um aluno aí atento. Você já percebeu que se esse acordo fosse de fato aceito por Portugal, de fato, estas terras que passariam a pertencer a Portugal não pertenceria a Portugal, pertenceria sim à Espanha, como vocês podem conferir no mapa. Claro, pessoal, Portugal, eu havia falado, estava bem ali na ponta das navegações. É bem provável que Portugal já houvesse anteriormente chegado nessas terras, né? Então, nesse sentido, Portugal não aceita esse acordo, propõe um outro acordo, vai ficar conhecido como Tratado de Tordesilhas, e nesse acordo celebrado entre portugueses e espanhóis, assinado no ano de 1494, vai ficar definido que não era mais as 100 léguas ali das ilhas de Cabo Verde, e sim 370 léguas, pessoal. O que é importante observar aí? Olha que número, a gente poderia, por que não 360? Né? Um número mais, digamos, redondinho, assim, né? Não foi 360, foi 370, né? 370 leva-nos aqui a supor, acompanhe comigo, que, né, de fato, Portugal já sabia da existência dessas terras, né? Porém, né, só vai oficializar isso, essa situação, depois, posteriormente, com um outro navegador, com um carinha chamado lá Pedro Álvares Cabral, em 1500, né? 8 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo na América. O que Cabral veio fazer no Brasil? Ele veio tomar posse, né? Ele veio oficializar, né, a posse dessas terras para o rei de Portugal, né? Tanto que trouxe, né, em sua embarcação um escrivão, como se fosse um escrivão desses de cartório aí, para registrar, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo a ter uma certidão de nascimento, uma certidão de identidade. Eu estou me referindo aqui à famosa Carta Testamento, né, que vai descrever inicialmente os primeiros contatos entre portugueses e estas terras aqui, pessoal, né? Bem, outra conquista importante ali, praticada, realizada no mesmo contexto, como eu já havia comentado anteriormente, foi a conquista de Vasco da Gama, né, que vai, enfim, né, chegar a ter as Índias. O objetivo principal, o comércio de especiarias, que era tão lucrativo, que era tão vantajoso, né, para os portugueses, né? Enfim, chegaram lá até as Índias. Tem uma coisa muito curiosa a esse respeito, é que
A partir desse instante, pessoal, da chegada dos portugueses lá nas Índias, o Brasil, inicialmente, né, não teve tanto interesse assim para Portugal. Né? O Brasil foi uma terra praticamente assim deixada à mercê de Portugal. Por quê? Porque não encontraram riqueza inicialmente. A riqueza maior era o comércio de especiarias lá no Oriente, lá na Ásia, pessoal. Então, nesse sentido, o Brasil acabou, durante os 30 primeiros anos de colonização, praticamente esquecido por Portugal, tá? Bem, em relação aos primeiros contatos estabelecidos, como eu já havia comentado anteriormente, né, a gente tem lá registrado, documentado a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, a famosa carta do descobrimento, que você pode muito bem encontrar na internet, ela na íntegra, e ler integralmente este documento tão importante que vai mostrar a visão dos portugueses no século XVI, né? Em relação a estas terras, as primeiras impressões portuguesas sobre este território, sobre os povos que habitavam esse território, correto? Então, nesse sentido, trata-se de uma carta descritiva, né, que vai mostrar, basicamente, relatar as experiências observadas pelos portugueses, né? Trata-se de uma literatura informativa, fica aí a relação lá com a língua portuguesa, com a prova de língua portuguesa que vocês vão fazer, né? Um documento informativo que tinha como objetivo principal narrar, né, as belezas, né, o que eles haviam encontrado, todo o exotismo que chamou bastante a atenção dos portugueses aí quando chegaram, quando desembarcaram, né? Então deixei um trechinho lá para vocês acompanharem, para vocês fazerem a leitura, mas repetindo, vocês poderiam muito bem analisar ela integralmente, que é encontrada de maneira muito fácil, né, na internet, tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, tá? Como eu havia comentado inicialmente, não havia um grande interesse em relação ao Brasil, pois o comércio mesmo estava muito mais voltado lá para o Oriente. Os portugueses deixaram aqui alguns degredados, né? O que era um degredado? Degredado eram bandidos, arruaceiros, batedores de carteira, pessoas que na Europa eram mal vistas, né? E que estavam lá abarrotando as prisões de Portugal e dando prejuízo para o rei de Portugal. Bem, a solução tomada foi o quê? Bem, vamos fazer uso desses carinhas aqui. E se eles, por exemplo, puderem contribuir com o processo da colonização do Brasil? Né? De que forma? Vamos mandar esses caras para lá para conhecer o território, para conhecer as terras. Se eles morrerem, por exemplo, nossa perda, né, ela é zero, né, não perdemos nada. Se esses caras sobreviverem e conseguirem estabelecerem contatos com os povos nativos, de repente encontrando a possibilidade de riquezas nesse território, encontrar o ouro, encontrar a prata, que eram os anseios principais das grandes navegações, de repente isso vai se tornar uma vantagem muito grande para nós. Então, este era o pensamento do rei de Portugal na prática do degredo, na utilização do degredo. E daí eu já deixo um convite para você. Tem vários livros lá escritos pelo grande professor Geraldo Pieroni sobre os degredados no Brasil colonial. É um tema muito interessante, muito rico, muito fecundo, que você pode ir atrás fazendo lá a leitura desses materiais que vocês também encontram na internet para leitura. Correto, galera? Então, degredados no Brasil colonial, aqueles povos marginalizados e esquecidos que foram deixados aqui, por um lado, com o objetivo de limpar das prisões, limpar lá de Portugal esses arruaceiros e, por outro lado, utilizá-los como sendo um recurso a mais para a coroa portuguesa, sem que houvesse necessidade de se investir algo nessa empreitada, né? Então vamos lá. Continuando a nossa viagem panorâmica e geral pelo Brasil nessa conjuntura, ou melhor, pela América Portuguesa, você está esperto, você não vai errar, né? Bem, a primeira riqueza encontrada no Brasil foi justamente o pau-brasil, né? Esta madeira de cor avermelhada, né? Meio abrasiva, daí vem o nome Brasil, né? Avermelhado, vai servir como um comércio, né? Não um comércio, digamos assim, impactante, né? Nos
cofres portugueses, mas de fato vai representar ali uma importância, né? Essas madeiras elas serão comercializadas entre os povos nativos, os índios, né? De algumas regiões ali do território brasileiro, localizados na região de Mata Atlântica, né? Que retiram essas madeiras, depositam essas madeiras em grandes galpões chamados de feitorias, né? Então, nesse sentido, essas feitorias eram lugares utilizados com o objetivo de armazenar o pau-brasil. Esta madeira, que era comercializada na Europa, tinha um valor fundamental no continente europeu. Era uma madeira utilizada para a confecção de navios, né, a construção de navios. O corante extraído dessa madeira é utilizado na confecção de roupas, né? O corante vermelho, avermelhado, por exemplo, era negociado na famosa feira de Champagnat, no continente Flandres e Champagnat, lá no continente europeu. Então tinha um valor importante, um valor comercial aí que merecia a atenção dos portugueses. E este comércio era realizado entre portugueses e nativos, né, os povos nativos aqui do território brasileiro. Em troca, os povos nativos recebiam aí quinquinharias, espelhos, pentes, e armazenavam e carregavam essa madeira até as feitorias. Quando os portugueses chegavam, eles acabavam levando até as embarcações, até os navios, né? Então, nesse sentido, este comércio foi o primeiro momento, o primeiro contato aí entre os portugueses e os povos nativos. Bem, como eu havia comentado, inicialmente destaca-se aí o descaso, tá? Destaca-se também o ciclo extrativista do pau-brasil, de utilização da mão de obra indígena, né? Vocês podem ver aqui uma representação do índio carregando aí um feixe de madeira, né? Sendo levado até as embarcações, né? E, nesse sentido, é preciso reforçar também, né, a ideia de que nos primeiros anos, nos primeiros contatos, Portugal estava muito restrito à região litorânea, tá? Não aprofundou para a região mais interiorana do Brasil. Estava apenas no litoral e não no interior, tá? Bem, devido à ameaça francesa, devido principalmente ao descaso português em relação a esse território, começou a haver algumas mudanças. Portugal envia lá um grande comandante, né, que vai ser o Martim Afonso de Sousa, que a partir de 1530 vem ao Brasil para estabelecer ali, por um lado, efetivar a colonização do Brasil, por outro lado, expulsar os franceses que estavam aqui localizados, principalmente ali na região onde hoje é o Rio de Janeiro, na época chamada de França Antártica, né? Então, nesse sentido, Martim Afonso vai ser responsável, inclusive, por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Olha aí, Portugal, como não havia encontrado ouro, como não havia encontrado prata, estava encontrando uma outra possibilidade de exploração aqui, né? Uma outra possibilidade de colonização para o Brasil. Aliás, com o Fernando Novaes, vocês podem acompanhar, o nosso sentido aqui, o sentido da colônia, era de fornecer tudo que a metrópole necessitasse. A função não era enriquecer a colônia, a função era enriquecer a metrópole. A metrópole que deveria ganhar nessa troca. Injusta para a colônia, evidentemente, né? Então, a cana-de-açúcar poderia ser o produto capaz de proporcionar efetivamente a colonização do Brasil e evitar, mais uma vez, invasores percorrendo o nosso território e a ameaça, inclusive, de perda do território, uma vez que não eram só os franceses. Havia também holandeses, né? Havia em pequena parte ingleses, italianos também, povos de diversas regiões que estavam aqui frequentando, que estavam navegando pelas águas brasileiras, tá? Bem, o que significava a colonização para os europeus? Significava a possibilidade de enriquecimento. Significava para a burguesia a possibilidade de lucrar com esse negócio, né? E para a igreja, o que representava? Para a igreja representava a possibilidade de aumentar o número de fiéis. A igreja que passava por um processo traumático, que foram as conjunturas reformistas no continente europeu. Fica a dica aí, tá, pessoal? Movimento reformista pode ser um tema muito cobrado nesse ano aí nos principais vestibulares e, sobretudo, como é o nosso caso, na prova do Enem. Fique atento aí, pessoal. Movimento reformista. Minha aposta, hein? Vamos lá! Então, nesse sentido, para a igreja representava a possibilidade de retomar o espaço perdido, aumentando o número de fiéis, e para a burguesia representava a possibilidade de aumento de lucro, né?
para a realeza, né, possibilitava também o quê? Novas possibilidades de crescimento, de ascensão social, né? Então, representava muito, né? Para os índios representava o quê? A perda de sua identidade, representava o massacre, representava a exploração, né? Então, é necessário sempre olharmos com este grau de atenção, tá? Então, vamos lá. Como Portugal havia percebido que o descaso estava provocando um grande risco em relação ao seu território, o que vai se pensar a partir de então, pessoal? Bem, a atenção de Portugal era o interesse lá com o comércio das especiarias no Oriente. Ia até a Ásia, Índia e China, comprava as mercadorias por um preço mais elevado, levavam essas mercadorias até a Europa, elevava-se o valor destas mercadorias e lucrava a partir dessa atividade comercial. Correto? Era isso que funcionava, era isso que dinamizava a economia mercantilista, correto? Então, nesse sentido, a atenção de Portugal continuava sendo este lucrativo comércio, que trazia muitos recursos para o Estado português. Só que havia o risco de perder o Brasil. O Brasil que inicialmente a atenção era apenas para o extrativismo do pau-brasil. Galera, veja, vai chegar o momento que Portugal vai ver a necessidade de fato colonizar o Brasil, senão poderia perder esse território. E como que isso vai ser concretizado? A partir de um produto que vai ser amplamente aceito no mercado europeu, de um produto que vai trazer uma série de vantagens para Portugal. E esse produto é trazido da Ásia para o Brasil e se adapta facilmente e rapidamente às condições da terra e do clima brasileiro. Eu estou me referindo à cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é, de fato, aquele primeiro ciclo econômico, ciclo de exploração efetivo do Brasil, né? É o primeiro momento em que Portugal acaba se aprofundando, né, em um produto, em um gênero, né, capaz de transformar a sua economia. Chegou um determinado momento que aquele comércio lá com o Oriente, por exemplo, já não estava tão lucrativo para Portugal, uma vez que estava tendo que competir com outros povos, por exemplo, os holandeses, né, os espanhóis que estavam também lá comercializando com os orientais. E é nesse ponto, é nesse momento que a cana-de-açúcar começa a dar um grau de importância, um grau de relevância para a economia portuguesa, para a economia colonial, tá? Então, nesse sentido, as primeiras mudas de açúcar chegam ao Brasil, se adaptam rapidamente às condições climáticas do Nordeste, tá? E nesse sentido, inicia-se, né, um processo aí de colonização efetiva do Brasil. E isso vai se dar também com um sistema administrativo que tinha como objetivo principal possibilitar o avanço da produção açucareira pelo território brasileiro. Esse sistema administrativo que previa uma administração descentralizada ficou conhecido como o sistema das capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias, pessoal? Frações de terras, né? Ou seja, cortados de maneira horizontal, né, estes territórios e que eram distribuídos aí para os donatários. Apesar do nome donatário, o cara que recebia essas propriedades, essas grandes extensões de terras que estavam divididas em 15 lotes, ele não era dono, ele era apenas, digamos assim, o guardião daquele território e tinha o apoio da coroa para poder exercer esta função. Tá? Então, nesse sentido, este território, ele passava para a jurisdição desse donatário. Ele era o responsável, ele recebia essa capitania e era o responsável por possibilitar o desenvolvimento dessa capitania. Então, o primeiro sistema no Brasil administrativo de controle vai ser justamente o sistema das capitanias hereditárias. O objetivo principal é efetivar a produção da cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, estimular o estabelecimento no território brasileiro para se evitar o perigo dos corsários, dos piratas que volta e meia estavam aí, né, se aventurando por este extenso litoral, né? Bem, a gente vai ter, por um lado, oficialmente a carta de doação e, por outro lado, o foral, que eram documentos aí, né, assinados junto ao rei de Portugal com o objetivo de efetivar esse tipo de
administração. A carta de doação era o documento que ele se comprometia, que recebia essas terras e garantia realizar aí a efetiva colonização desse território. Já o foral era um documento mais descritivo, que previa os direitos e deveres, né, principalmente o direito, né, de doar sesmarias, que eram grandes frações de terras, né, permitia também a cobrança, permitia ao governo de Portugal estabelecer a cobrança de impostos, de tributos sobre o que era explorado no território. Em outras palavras, era o detalhamento da carta de doação. A carta de doação é aquele documento que ele recebia essas capitanias, ele era o senhor dessas terras, e o foral, né, as especificidades, né, o documento que dizia o que podia e o que não podia o donatário fazer. Tranquilo? Então, nesse sentido, esse sistema de capitanias hereditárias, ele inicia-se a partir de 1530, né, nessa divisão que vocês podem acompanhar na tela de vocês aí, e vai ser a primeira forma de administração do Brasil, correto? Bem, as capitanias, elas não vão prosperar. Na região Nordeste, a gente pode observar um grande crescimento, principalmente na região de Pernambuco, Bahia, onde vai haver um grande crescimento da lavoura canavieira. Tá? Na região Sudeste, principalmente lá em São Vicente, onde hoje é São Paulo, tá? Lá vai ter um crescimento razoável da produção açucareira. De modo que podemos afirmar que apenas São Vicente e o Nordeste do Brasil acabaram prosperando, tá? Então, de maneira muito geral, o sistema das capitanias acaba não prosperando. E isso vai fazer com que Portugal escolha um outro mecanismo, um outro instrumento para administrar suas terras. E esse sistema vai ser a centralização do poder a partir do governo geral. E este governo geral vai ficar localizado na região Nordeste, centro principalmente da produção açucareira, onde estabelece na região Nordeste um sistema produtivo voltado para a monocultura, para o com utilização inicialmente do índio, posteriormente do negro africano, que vai ser trazido forçadamente para o Nordeste na condição de escravizado, e ao mesmo tempo o sistema de latifúndios. Então, qual é a função do administrador, qual que é a função do governo geral? Prezar para o desenvolvimento aí, para a ampliação da atividade canavieira. Então, dá o suporte para os donatários, para aqueles que geriam, administravam as capitanias, para poder fazer avançar esse sistema, Então, foi um braço a mais ali do governo português no intuito de acelerar, dinamizar a economia açucareira, que já nos primeiros anos começou a dar sinais de lucros para os portugueses, tá? Então eles começaram a perceber, as vantagens, que poderia advir da economia açucareira. Então dê uma atenção toda especial para isso. Galera, veja comigo, em um momento em que a economia estava expandindo, estava crescendo, Parecia, enfim, que Portugal havia encontrado os eixos, da história, Parecia que Portugal ia caminhar rumo aí ao primeiro posto mundial de potência, Parecia que tudo dava certo, até que em Portugal ocorre lá uma crise. Essa crise vai ser provocada pela morte do jovem rei Dom Sebastião em 1578. Esta morte precoce do rei português, ela vai trazer uma série de consequências, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Para Portugal, qual é a consequência? Portugal, com a morte do rei Dom Sebastião, o parente mais próximo era o cardeal Dom Henrique, que já estava em uma idade muito avançada, que já estava ali quase no final da vida. Nesse sentido, o parente mais próximo do rei era justamente um espanhol, que era o Filipe II da Espanha. Nesse sentido, Filipe da Espanha, a partir da morte de Dom Henrique, reivindica o direito de governar e de administrar o Estado português. É claro que houve divergências, mas no final das contas acabaram aceitando, entre aspas, acabaram negociando, por assim dizer, e, de fato, Portugal deixou de ser um Estado independente momentaneamente, e passou a fazer parte daquela conjuntura, daquele contexto que nós vamos chamar aí de União Ibérica, tá? Então, nesse sentido, a União Ibérica vai ser justamente o contexto em que Portugal
encontra-se submetido ao domínio espanhol, tá? Bem, o que é importante observar nessa conjuntura? A partir desse cenário, a partir dessa transformação, a gente vai observar que, até então, quem é que contribuía, quem é que financiava o negócio do açúcar na região Nordeste? Bem, agora a gente vai abrir um parênteses aí fundamental. Quem acabava patrocinando todo esse negócio era justamente os holandeses. Tá? Eles acabaram investindo dinheiro, eles acabaram patrocinando o negócio do açúcar, que era algo muito caro, e por isso Portugal acabou permitindo por um tempo que eles se mantivessem lá na região Nordeste do Brasil. Tá? Nesse sentido, então, quando a União Ibérica, ou seja, quando a Espanha acaba submetendo Portugal a sua jurisdição, né, ao seu controle, por assim dizer, havia um problema. Espanha e Holanda eram inimigas mortais no continente europeu, né, eram rivais. E uma das exigências do rei Filipe II da Espanha era justamente para se expulsar do Brasil os holandeses. Tá? Então, nesse sentido, os holandeses começam a ser perseguidos aqui no Brasil e começa a minar aquele negócio lá da cana-de-açúcar na região Nordeste. Eles deixam o Brasil, mas começam a preparar uma ofensiva, começam a preparar um segundo momento de invasão. Primeiro eles vêm em Salvador, em 1624 e 1625. Não alcançam sucesso, não obtêm resultados. Pela segunda vez agora vão até Pernambuco. Quando chegam em Pernambuco, lá sim vai se travar um conflito, eles acabam se estabelecendo em Pernambuco, tá? E vai durar essa permanência, vai ocorrer entre o ano de 1630 a 1654. E durante esse período, né, é claro, eles estavam visando atingir o centro produtor de açúcar principal do Brasil e um dos maiores do mundo, se não o primeiro maior do mundo, né? Que era justamente a região Nordeste do Brasil. Né? Eles haviam estabelecido o controle da região, eles haviam estabelecido, então, uma vez por todas, né, o estabelecimento, né, naquela região. E o que é importante observar a partir dessa conjuntura? Bem, a gente pode observar que nessa conjuntura, a região Nordeste vai ficar conhecida como o Nordeste holandês ou o Brasil holandês, né? Vocês acompanhando comigo aqui, vocês podem ver muito bem, olhando lá no mapa, né? Vocês podem ver muito bem que essa região aqui, ela vai ser uma região, né, completamente dominada pelos holandeses. E, a partir desse instante, pessoal, vai ter tanta importância a permanência dos holandeses nessa região, que os holandeses enviam Maurício de Nassau para ser o governador dessa região, tá? E a partir de 1637 a 1644, ele vai realizar uma série de obras, uma série de mecanismos que irá favorecer o desenvolvimento da economia açucareira na região. Merecendo destaque aí, olha só, ele vai reativar a produção açucareira na região que encontrava-se em crise, né? Ele vai liberar créditos, financiamentos para os senhores de engenho no intuito de ampliar a produção, vai conceder liberdade religiosa. Por que é importante observar isso? Porque os holandeses eles eram protestantes, né? E nesse sentido, naquela região ali onde tinha maioria católica, para não envolver-se em conflitos religiosos e interferirem nos aspectos, nos interesses econômicos, vai prevalecer inicialmente naquela região a liberdade religiosa, tá? Então, nesse sentido, algo avançado em relação ao restante do território brasileiro, que era católico e não permitia, de fato, outras manifestações religiosas, né? Ele vai incentivar também a vinda de artistas intelectuais para o Brasil, né? O próprio Prost, né? O Ecout, que é um importante artista que vem para o Brasil e vai realizar uma série de representações pictóricas, como vocês podem acompanhar aí agora no slide que estou jogando aí na tela, tá? Então, vejam, essas representações, Recife passa por um processo de embelezamento, né? Construção de pontes, de canais, de diques, tá? Então, passa por esse processo todo. Só que, é claro, a gente vai assistir nessa conjuntura
o fim da União Ibérica vai representar uma mudança profunda dentro desse cenário, né? A presença holandesa dentro do Brasil, a partir da Reconquista, que é quando Portugal inicia a retomada do seu território, a retomada de sua independência, de sua autonomia em relação à Espanha, aí Portugal começa a entrar em conflito com os holandeses. E é nesse conflito travado entre portugueses e holandeses que as consequências, que os efeitos destes conflitos começam a chegar até o Nordeste do Brasil, a colônia como um todo, né? E que tipo de efeito vai ser esse? Começa então, em decorrência das guerras travadas entre Holanda e Espanha, começa a mudar a administração, tá? Nassau é retirado do Brasil e começa a haver ali um clima de intolerância em relação aos holandeses estabelecidos naquele território. Tá? Os portugueses pretendem retomar o seu território por completo, né? Começam um processo de guerra pela expulsão dos holandeses do território, né? Uma das batalhas mais conhecidas vai ser a Batalha dos Guararapes, né? Representado lá muito bem pelo grande pintor do século XIX, Vítor Meirelles, né? Para alguns ali está exposto, ali está representado os primeiros pressupostos de uma nação brasileira. Eu acho um exagero muito grande, eu, como outros historiadores, Boris Fausto, né, acho um exagero muito grande afirmar que ali já há um princípio de Brasil, um princípio de nacionalidade, né? Mas ali o que há de fato? Ali há um princípio, né, meramente português-holandês, né, uma disputa entre dois estados nacionais, né, o português e o holandês. Qual que é o resultado? Bem, depois de muitos conflitos, depois de muitas discussões, os holandeses, enfim, né, vão ter que reconhecer, né, a independência portuguesa e, ao mesmo tempo, vão ter que reconhecer a soberania portuguesa sobre o território. Isso vai ser assinado lá na Paz de Haia de 1661, reconhecendo que o Nordeste do Brasil, de fato, era português. Só que, pessoal, bem, não resolveu todos os problemas. A partir desse instante, o Nordeste começa a entrar em um declínio devastador. Este declínio vai ser provocado pela expulsão dos holandeses do Nordeste. Eles deixam o Nordeste e vão até a região das Antilhas, até a região da América Central, Caribe. Né? E naquela região começam a produzir o açúcar. E a partir da produção do açúcar holandês realizado lá na região das Antilhas, e a concorrência com o açúcar português, isso vai fazer com que o açúcar português chegue no mercado europeu com um preço pouco competitivo, com um valor muito elevado, e isso dava largas vantagens para o açúcar holandês. É nesse cenário que o Nordeste do Brasil começa a entrar em um processo de declínio, tranquilo? Então, uma outra questão que eu havia preparado para discutir com vocês, assim, de maneira en passant, né, de maneira muito rápida, era a questão justamente dos jesuítas, né, que estiveram aqui no Brasil durante este contexto, desembarcaram no Brasil junto com Tomé de Souza lá em 1549 e vai ter uma importância fundamental, principalmente no que se refere à vida colonial, à organização da vida colonial, como o casamento, o sacramento, né? Como a educação formal, que estava a cargo desses padres, desses missionários, que haviam deixado a Europa rumo ao Brasil com o objetivo de catequizar os índios, de possibilitar que a igreja tivesse mais fiéis, né? Ou seja, a igreja que havia perdido fiéis devido em decorrência das reformas protestantes, a igreja pudesse ampliar aqui na América, nessas terras recém-descobertas, ampliar o número de súditos, o número de fiéis. Então, eles acabaram exercendo uma influência fundamental. Além de esse aspecto de ser aquele grupo responsável pela vida intelectual e religiosa da colônia, eles vão contribuir também no sentido de proporcionar uma ampliação do território, um conhecimento maior deste território. E de que forma que isso ocorria? É claro, para os jesuítas entrarem em contato, por exemplo, com as comunidades indígenas que estavam geralmente localizadas no interior do território, eles tinham que percorrer esse território. E assim, contribuiu enormemente para alargar, para ampliar o território brasileiro, o território conhecido, brasileiro não, perdoe-me, território português, né?
Então, nesse sentido, a participação dos padres jesuítas no Brasil vai fazer com que haja um alargamento das fronteiras do território português aqui na América, né? Um outro aspecto importante, atrelado também à prática dos jesuíticas, porém rivalizando com os jesuítas, né, é justamente as bandeiras. O que eram essas bandeiras? Expedições militares que tinham como objetivo principal procurar ouro, procurar prata, né, e outros metais preciosos. Tinham também outros objetivos importantes, como, por exemplo, buscar índios, né, no interior da mata, com o objetivo de utilizá-los como mão de obra escrava, principalmente, predominantemente na região sudeste do Brasil, onde hoje é São Paulo, na época era São Vicente, né? Onde era uma região meio pobre, muito pobre, não tinha condições ali de adquirir os escravos africanos, que eram consideradas naquela época mercadorias caras, né? O que se fazia então? Precisava produzir a cana-de-açúcar, mas não tinha mão de obra suficiente. A opção foi pela utilização do índio como escravo. Só que daí acabava gerando um conflito, gerando um entrave. Que entrave? Os jesuítas estavam aqui para poder catequizar os índios, né? Eles afirmavam que os índios tinham uma alma e que essa alma poderia ser salva, né? Por outro lado, tinha aqui os bandeirantes, né? Que tinha como objetivo principal obter, né, vantagens a partir do aprisionamento destes indígenas e vendê-los como mão de obra escrava para os senhores de engenho da região sudeste do Brasil, tá? Havia também um outro elemento ligado à prática do bandeirantismo no Brasil, que era de proporcionar uma busca, né, de escravos que haviam fugido. Essa era uma prática muito recorrente, principalmente na região Nordeste, que era de buscar no interior do território e destruir quilombos que eram lugares de resistência onde os escravos, né, haviam se estabelecido durante todo esse processo. Né? Então, nesse sentido, os negros africanos que fugiam dos engenhos, principalmente da região nordeste do Brasil, eles eram muitas vezes capturados pelos bandeirantes que tinham como objetivo nessa bandeira de apresamento, né, destruir os quilombos, esses lugares de resistência, e ao mesmo tempo trazer aqueles negros fugitivos, né? Então, o que os bandeirantes, o que os jesuítas, né, o que a União Ibérica, que foi aquele período de estabelecimento entre Portugal e Espanha, né, o que isso contribuiu para o Brasil, para Portugal, né? Contribuiu, em outras palavras, para ampliar o conhecimento português acerca desse território. O que era, no começo da nossa aula de hoje, restrito à faixa litorânea do território, né, a partir ali principalmente da produção da cana-de-açúcar no interior, pouco mais ali de 150, 200 anos depois, já havia se ampliado consideravelmente o tamanho do território. Ora, você poderia perguntar, mas não tinha aquele tratado chamado Tratado de Tordesilhas que definia que essas terras eram portuguesas e aquelas outras terras eram espanholas? Você não pode deixar de lembrar que estas terras, este acordo, melhor dizendo, era um acordo simbólico. Não existia linha física, era uma linha imaginária. E com a prática dos jesuítas, a prática do bandeirantismo, a União Ibérica, que foi a permissão, esse momento de junção entre o Estado português e espanhol, houve a permissão para que os colonos pudessem ultrapassar essa linha imaginária. E foi daí que esse território, que antes estava restrito ao litoral, foi ampliando-se consideravelmente, dando forma mais ou menos ao que nós hoje entendemos e conhecemos como território brasileiro, as nossas fronteiras. Os limites foram alcançados basicamente nesta conjuntura. Pessoal, eu sei que hoje foi uma aula muito extensa, falando sobre muitos e muitos temas, mas olha só, fique bem atento, são essas questões muito gerais e muitas
vezes contextualizadas que o Enem gosta de cobrar lá na prova de vocês, tá? Então, muitas vezes, colocando este conteúdo em contato com outro conteúdo. Fique bem atento, tá? Um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!